Efésios 1, do 20 ao 23, se nos diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Como são as nossas orações? Como portamos-nos diante do nosso Deus em nossas orações? Bem, Paulo não está necessariamente dizendo como devemos orar, nem necessariamente estamos recebendo o conteúdo de uma oração como algo a ser obrigatoriamente repetido, mas nós estamos contemplando uma oração registrada. Irmãos, o que nós queremos é aprender com essa oração, com as orações de Paulo. Várias delas estão registradas nas Escrituras e nós queremos aprender, nós queremos extrair para as nossas vidas como é que nós podemos aprender, sermos agraciados pelo Senhor no que diz respeito à oração. Então nós precisamos realmente parar o texto e meditar. Nós já vimos na nossa última mensagem que devemos orar pela igreja. Paulo nesse momento se encontra orando pela igreja. Somos orientados a orar por tantas coisas, tantas direções na nossa vida de oração. Recebemos uma espécie de demonstração de orientação como orar. Recebemos tópicos da oração, mas nesse momento encontramos Paulo orando pela igreja. E na sua oração pela igreja ele dá graças, ele louva a Deus porque as pessoas a quem ele estava se referindo eram realmente cristãs. Ele dava graças, ele diz que a oração, ele se referia, se direcionava ao glorioso Pai. E ele então na sua oração, além de dar graças, ele pedia nos versos 18 e 19, aliás, verso 17, 18 e 19, ele pede que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. E ele também nos traz na oração a ideia de que o nosso interior seja iluminado, que o nosso entendimento seja iluminado, para que nós realmente percebamos a maravilha da nossa esperança em Cristo, da herança de Deus em nós, ou nós como herança de Deus. E ainda por fim ele nos diz a incomparável grandeza do seu poder. O verso 20 tem uma exata ligação com esse entendimento do poder, a grandeza do poder. E, irmãos, nós vamos estar observando esse conteúdo da oração de Paulo. Mas hoje à noite eu quero que nós estejamos pensando sobre o fato de orarmos, mas orarmos pela igreja reconhecendo a supremacia de Cristo. Pensemos em nossas orações em orar pela igreja reconhecendo a supremacia de Cristo. Bem, falando do poder de Deus, Paulo nos diz o seguinte, aliás, a partir desse verso 20, Paulo falando, ele nos diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Nós temos nesse verso 20 uma espécie de cotovelo, uma pequena transição. Paulo está nas suas orações orando pelos Efésios, pelas demais igrejas, e ele diz para que nós entendamos, para que a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco seja
percebida por nós, para que nós estejamos entendendo essas coisas. Irmãos, fato é que às vezes temos certa dificuldade de entender a grandeza do poder de Deus. Como assim? Por exemplo, quando tudo vai mal, quando nós nos empenhamos em certa atividade, em certo plano, em certo propósito, e a coisa não dá, não aconteceu. Quando nós estamos diante de uma pequena calamidade em nossas vidas, eu estou dizendo pequena calamidade porque não envolve tudo, mas é uma catástrofe em nossas vidas. Quando aparentemente o Estado começa a nos perseguir, parece que nós somos impotentes diante do Estado, parece que nós vamos ser esmagados como uma barata. Quando as tribulações e as inquietações dessa vida parece que vão nos vencer, então essa grandeza do poder de Deus parece que realmente não é tão grande. E queridos, parte dessa oração de Paulo é que eu e você entendamos, reconheçamos, conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Aí o detalhe, olha o início do verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo o seguinte: esse poder, as riquezas, a grandeza desse poder é com esse mesmo poder que ele, Deus, ele ressuscitou a Cristo e foi dado a Cristo o lugar de honra mais sublime que se possa pensar. Então Paulo está dizendo o seguinte: esse poder é tremendo. É o poder de Deus que levantou a Jesus dos mortos. É o poder de Deus que o fez triunfar da morte. Nem os romanos, nem os judeus, nem a inveja, nem a mentira, nem a covardia, nem o próprio estado da morte pôde conter Jesus lá, porque havia um poder que era sobrepujante sobre todas essas coisas, o poder de Deus que ao terceiro dia levantou Jesus dos mortos. Então, irmãos, eu e você, nos nossos momentos de maiores lutas, nos momentos que parece que somos extremamente pequenos, naqueles momentos que parece que somos impotentes, naqueles momentos em que parece que a situação vai nos vencer e nos tragar, lembremos, existe um Deus todo-poderoso, as riquezas, a grandeza desse poder é algo incomparável. Nem mesmo a morte pode resistir a esse poder. Amém. E além disso, além de Cristo ser ressuscitado, ele foi colocado no mais alto posto de honra que alguém pode ter. Ele está à destra do Pai. Essa expressão, à destra do Pai, especialmente em contextos de monarquia, era muito bem entendido. Quem que se sentava ao lado do rei? Alguém que era completamente honrado. A pessoa mais honrada estava ao lado do rei. Então, pensando no poder de Deus, nunca esqueçamos: o poder de Deus para conosco não tem limites. É assim, irmãos, em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossas tribulações, em nossas angústias, no momento difícil, nós servimos a um Deus que o seu poder não tem limites. Amém. Agora, eu disse que é um cotovelo. Há um propósito definido de Paulo em exaltar a pessoa de Cristo. Eu quero te falar 3 coisas sobre as orações escritas. Em primeiro lugar, escrever orações em uma carta não é algo que se originou em Paulo. Na verdade, era um costume da época, um costume epistolar, né? As cartas são chamadas também de epístola. E eles escreviam, enquanto eles escreviam orações.
as cartas, né, essa maneira de transmitir algo para uma igreja, para uma comunidade de igrejas, não foi algo que os apóstolos inventaram, já existia naquela época. E também era comum naqueles dias, quando alguém escrevia uma carta, eles escreverem orações nas suas cartas. Nessas orações, eles agradeciam aos deuses, e eles também especialmente pediam proteção aos deuses. Eles queriam que a sua jornada, a sua conduta, o seu plano, aquilo que eles fossem fazer, tivesse a aprovação dos deuses. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que Paulo não é necessariamente alguém que inventa isso. Agora, uma segunda coisa a ser dita, Paulo cristianiza essa prática que havia naqueles dias. Isso traz uma série de bênçãos para nós. Traz uma série de bênçãos, porque, irmãos, às vezes eu e você estamos na presença de Deus e não necessariamente sabemos o que dizer. Você já esteve na presença de Deus assim? Você está orando e não necessariamente temos as palavras. Em alguma medida nós somos supridos daquilo que é importante na oração. Nas muitas orações que encontramos registradas nas Escrituras, nós somos supridos de um conteúdo altamente relevante para as nossas orações. Então deixa eu te dizer algo com isso. Nós não temos desculpa para não termos momentos prazerosos a mais. Não tenho o que falar com Deus. Bem, isso vai mostrar que a nossa relação com Deus é muito superficial. Com quem você conversa pouco? Com quem você tem uma relação superficial. Com quem você tem uma relação mais profunda, você está mais à vontade para conversar. E uma vez que nós pensamos nas orações registradas nas Escrituras, nós vamos ter mais ou menos um entendimento daquilo que era valorizado na oração. Então isso é importante também de se perceber. E, irmãos, uma terceira informação sobre as orações. As orações, elas tinham um caráter instrutivo e exortativo. Elas revelavam o cuidado pastoral de Paulo, distante, mas orando por eles. Elas revelavam que, é importante nós estarmos orando pela igreja. Elas revelavam que orar por certas pessoas, grupos pela igreja, era uma prática a ser desenvolvida. Mas, sobretudo, Paulo não orava desconectado com aquilo que estava acontecendo na igreja. No caso aqui, nessa carta, escrita aos Efésios, nós não temos nenhum problema sendo mencionado. Você não encontra Paulo dizendo que isso está acontecendo, que esse perigo está acontecendo, que a igreja está passando por divisão, que eles não tinham amor, que eles precisavam ser mais generosos, mas não, você não encontra nenhuma dessas coisas. Nós temos uma orientação robusta que mostra tanto o entendimento que o cristão deve ter acerca da sua posição em Cristo e também da sua prática, aquela prática que se espera de qualquer pessoa que esteja em Cristo. É isso que nós encontramos nessa carta. Agora, o conteúdo aqui da oração, lá no final de Efésios 3, nós vamos ter uma outra oração de Paulo. O conteúdo dessa carta está ligado, sim, a tudo aquilo que Paulo já vem falando desde aqui de um começo, da nossa posição, que é uma posição, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então isso é algo maravilhoso, esplêndido, e agora Paulo vai focar na pessoa de Cristo. Eu quero só fazer aqui um pequeno comentário dentro disso que foi falado. Existe uma perspectiva, uma ideia de que nesse momento Paulo vai enaltecer a pessoa de Cristo por razões específicas. Por que ele não enaltece a pessoa do Espírito Santo? Verso 20, 21, 22 e 23, Paulo vai estar focado em Cristo, a pessoa de Cristo. Deus, aquilo que Deus fez, mas especialmente a pessoa de Cristo. Por quê? Irmãos, desde o início, eu acho que uma boa razão explicável, desde o início, a pessoa de Cristo foi a pessoa da contenda. Quem é Jesus? É realmente homem? É realmente Deus? Alguns disseram, não, olha, ele pode até ser homem, mas Deus não. Outros já disseram, talvez ele é até Deus, mas homem não, ele só parece.
Então, em certos momentos negaram que ele era homem, em outros momentos negaram que ele era Deus. E nós encontramos uma controvérsia: quem é esse personagem Jesus? E há um propósito grande de se enaltecer, ou de se falar sobre a pessoa de Cristo, para que aquelas distorções fossem esclarecidas. E ainda, Cristo, Ele é o foco da redenção. Isso também coloca os holofotes centrados nele. Então, tendo dito essas coisas sobre orações, sobre Cristo como foco, pensemos agora nas nossas orações ter a pessoa de Cristo exaltada, ou a supremacia de Cristo no meio das nossas orações. Por quê? Aí nós vamos ver algumas razões a cada verso. Em primeiro lugar, nesse verso 20, porque Cristo ele foi ressuscitado dos mortos, e porque Cristo ele está assentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Porque Cristo então deve ter essa supremacia? Sim, porque ele foi ressuscitado dos mortos. Porque ele, dentre os seres humanos, ele é as primícias. Sim, porque ele venceu a morte. E sim, porque ele tem uma posição de destaque que nenhuma outra pessoa tem. Agora, vejamos o verso seguinte. Ele diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Porque então Cristo exerce essa supremacia? Ele está em um lugar de honra, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. A quem Paulo está se referindo com essas expressões, com esses conjuntos de descrições de poderes? Bem, algumas possibilidades. É bem entendido pelos estudiosos do Novo Testamento que Paulo está se referindo aqui a anjos. E alguns pensam que em várias categorias de anjos: poder, autoridade, domínio, governo. Pensamos que podem ser a anjos. É uma possibilidade muito grande. Outros ainda dizem governos, realmente poderes. No Antigo Testamento nós temos algumas vezes alguns reis e alguns impérios que eles tiveram um exercício tão grande de poder que eles se comparavam a deuses. Só para você ter uma ideia, se você for lá em Isaías 14 e se você for lá em Ezequiel 28, as expressões dos reis lá, há uma profecia contra reinos e reis. E as palavras que são ditas mostram uma grandeza tão grande, que é do entendimento de muitos dos que estudam as Escrituras, que ele não pode estar falando de um rei comum, de um poder comum, de uma autoridade que está restrita nessa esfera. Fato é que muitos outros escreveram artigos e mais artigos para dizer: não, era um reino dentre os homens. Apesar de ele ter a loucura de comparar-se a um Deus, a deuses, mas a referência, nós temos várias razões para pensar que ele se refere ao reino, a alguém que é realmente desse mundo e um rei desse tempo. Então, nesse momento, independente se Isaías 14, Ezequiel 28 se referem a um rei desse mundo, ou então a um poder acima desse mundo, fato é, irmãos, que esse governo e autoridade, esses que são dominadores, são reinos desse mundo, ou mesmo além desse mundo. Nós sabemos a existência de demônios, de legiões, de Satanás, de demônios que têm um poder acima de outros, de demônios que governam. Nós, lendo o Antigo e o Novo Testamento, nós ficamos informados dessas coisas.
Mas o fato que é importante nós guardarmos é que, ou sendo isso uma referência a um governo dessa terra, por grande que seja, por maior que ele tenha exercido, por tão grande que tenha sido a abrangência desse governo, desse domínio, desse império, dessa força, desse poder, por mais que seja aparentemente invencível, o governo humano que esteja sendo mencionado, ou ainda que sejam realmente poderes celestiais malignos, o que Paulo faz questão de dizer é o seguinte: é que Cristo ele foi colocado à destra do Pai, e ele está muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio que alguém possa pensar. Isso é muito importante. Na carta aos Colossenses, havia o que foi chamado de heresia colossense, e eles diziam que havia um poder para aqueles que eram iniciados, e um entendimento que sobrepujava aquilo que é normal aos homens, aquilo que é comum aos homens, e aquilo estava sendo trazido lá na igreja de Colossos como algo maravilhoso, como algo que era realmente sem igual, como algo que os homens deveriam buscar, como algo que estava além da adoração cristã normal, como um estágio de conhecimento e de relação com outras forças, com outros poderes, que isso deveria ser buscado. Paulo já diz lá na carta aos Colossenses que não há poder, não há domínio, não há nada e não há ninguém que possa ser comparado ao nome de Jesus. Aqui nós temos essa mesma ideia. É bom lembrar que Efésios e Colossenses são tão parecidas que são chamadas de cartas gêmeas. Irmãos, e aí nós somos remetidos no final desse verso 21 àquele belíssimo texto de Filipenses capítulo 2. Paulo diz: e ele está acima de todo nome que se possa mencionar, todo nome que possa ser dado entre os homens, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Porque então Cristo exerce uma supremacia? Porque Ele está à destra do Pai, porque não há poder, porque não há governo, porque não há força, porque não há autoridade, e não há nenhum outro nome que possa ser comparado ao nome de Jesus, nem nesta era, nem na era que há de vir. É Cristo. Amém. Irmãos, isso tem que estar presente no nosso entendimento. Ele governa, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele está acima, Ele reina. Não há poder, não há força, não há nome que possa ser comparado ao nome de Jesus. Amém. Ainda, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Irmãos, Cristo governa o universo. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Naqueles dias havia uns estrados, o local de pôr os pés. Hoje isso é bem menos comum. Mas essa linguagem, ela expressa o governo, o poder. Todas as coisas debaixo dos seus pés. Houve um tempo na existência de Cristo que a Escritura nos apresenta em algumas passagens que Cristo era menor do que o Pai. São aquelas passagens que os blasfemos dos testemunhos de Jeová dizem, que mostram que Cristo não é Deus como Pai. Na sua encarnação, nós encontramos Cristo naquela comunhão, na dependência. Ele se auto-esvaziou. Mas foi na encarnação
Isso fazia parte do plano da redenção. Só que Cristo, pelo poder de Deus, é ressuscitado dos mortos. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Não existe nada, irmãos. 1 Coríntios diz que o último inimigo era a morte. E a morte foi tragada pela vitória. E, irmãos, o que nós sabemos, Deus está cumprindo o seu plano. Ele está concretizando o seu plano passo a passo. Mas Cristo é Senhor, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Ele foi designado, Ele foi dado como cabeça de todas as coisas para a igreja. Essa palavra cabeça significa autoridade, aquele que exerce autoridade, aquele que exerce o governo de todas as coisas, porque Cristo exerce o governo cósmico, céus e terra, todas as coisas estão sob o seu poder, sob o seu domínio. E esse domínio, esse poder, esse governo, Ele também exerce sobre a igreja. Veja bem, nós estamos orando pela igreja, e Cristo, Ele deve ser exaltado, a supremacia de Cristo. É bom que apareça em nossas orações, porque é Ele que exerce o governo, o domínio, a autoridade sobre a igreja. Sim, é o Deus Trino, mas é uma relação direta com Cristo. Isso é tão direto que Ele é chamado de cabeça. E veja no verso 23, a igreja é o seu corpo. Então aqui Paulo apresenta aquela figura do corpo como Cristo sendo o cabeça ou a cabeça. A cabeça então governa, a cabeça dá a direção, a cabeça exerce o domínio. Qualquer pessoa sem cabeça, ele pode até ficar sem mão, ele pode até ficar sem um dos órgãos, mas se ele ficar sem a cabeça, ele não consegue realmente continuar. Cristo é o cabeça, mas a igreja é o seu corpo. E há uma relação assim incrivelmente interligada entre Cristo e a igreja. E, irmãos, isso também faz com que nós apontemos para a supremacia de Cristo em nossas orações. Há uma relação muito íntima. Paulo vai fortalecer essa figura quando ele vai fazer uma comparação entre o marido e a mulher, e ele fala sobre Cristo e a igreja, e essa relação. Cristo, Ele é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja, então, ela é a plenitude. Você pode ter certeza que a igreja ela tem uma importância gigantesca. Essa ideia de plenitude é aquilo que completa. Mas não pensemos que Cristo, Ele precisa da igreja para ser completa. Logo depois Paulo vai dizer, Ele mesmo enche todas as coisas. Mas o detalhe é que a igreja e Cristo há uma relação extremamente íntima entre Cristo e a igreja. E nesse ponto eu quero dar uma pequena pausa antes da gente seguir para as considerações finais. Irmãos, a igreja é muito apreciada por Cristo. Apreciemos também a igreja. Algumas vezes falamos mal da igreja. Algumas vezes depreciamos parte do corpo. Veja que o corpo não se restringe a uma denominação. Isso não quer dizer que nós fechamos os olhos para aquilo que está errado no corpo. De jeito nenhum. Mas o que é importante dizer é que o povo de Deus, que aqui no caso é chamado de igreja, seu corpo é muito apreciado pelo próprio Deus. E em nossa oração tenhamos essa apreciação. Ó Senhor, que maravilha é a tua igreja, é o teu projeto, é o corpo de Cristo. Abençoa, Deus,
cuida de cada um, que Cristo tenha a supremacia, que seja entendido, apreciado, adorado pela tua igreja, e que nós tenhamos uma visão nobre do corpo como um todo, não apenas em termos locais, uma visão do corpo, da nobreza do corpo, em termos mais gerais, nos leva também a uma visão do corpo em termos mais locais. Nesse sentido, também louvemos a Deus em nossas orações pela parte do corpo que é local, onde nós fazemos parte, porque também é corpo de Cristo. Ah, pastor, mas há tantas dificuldades, há tantas deficiências. Sim, nós sabemos que isso é verdade, mas é parte do corpo, é amado pelo Senhor, é apreciado pelo Senhor, e eu e você devemos louvar a Deus pelo corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é muito apreciada, mas Cristo ainda, a pessoa de Cristo, é Ele quem enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, não há nenhuma dúvida da centralidade da pessoa de Cristo. Não há nenhuma dúvida da supremacia da pessoa de Cristo. Algo que nós precisamos considerar nesse momento é o seguinte: Cristo é tão belo assim para nós. Nós conseguimos ver a Cristo, a pessoa de Cristo, aquele que já esteve em fraqueza na sua humanidade, mas agora ressurreto dentre os mortos, à direita do Pai, no lugar da mais absoluta honra. Alguém que não tem força, nem poder, nem autoridade, nem nome que possa ser comparado ao seu nome. Alguém que é o cabeça, alguém que governa, alguém que tem tudo sob os seus pés, alguém que preenche, que completa, que governa, que exerce o domínio, que todas as coisas giram em torno dele, que ele mesmo exerce a soberania sobre tudo. A pessoa de Cristo tem então essa grandeza aos nossos olhos. Nós entendemos Cristo desse modo, nós nos reportamos a Ele nos nossos momentos de oração, reconhecendo que Cristo é realmente tão sublime e tão supremo como Ele é. Talvez nós vamos dizer, lógico que sim. Irmãos, e por que nós parecemos tão descontrolados diante das lutas, diante das surpresas da vida? Por que parecemos, alguns de nós, irmãos, nem parecemos que servimos a Deus, muito menos a um Deus tão glorioso e majestoso como as Escrituras nos apresentam? Diante das aflições, parece que o universo está entregue às baratas. Diante das nossas tribulações, parece que nós estamos sem amparo. Diante daquilo que eu e você passamos, diante da perspectiva de sofrermos, de alguma coisa ser abalada nas nossas vidas, parece que eu e você não servimos a um Deus tão glorioso como realmente servimos. Oh, queridos, grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, majestoso é o nosso Deus em toda e qualquer circunstância. Amém. Não é apenas no dia que as coisas dão certo, não é apenas no dia que dá tudo certo no trabalho, no dia que a família vai bem, no dia que os seus planos eles se realizam melhor do que aquilo que você imaginava. É no dia da tribulação também, é no dia da fadiga também, é no dia que as coisas não dão certo também. Sim, nesse momento que eu e você precisamos lembrar ainda mais: o meu Deus reina, o meu Deus é absoluto, o meu Deus é Senhor, o meu Deus tem a história em suas mãos, Ele tem o decurso de todas as coisas em suas mãos.
eu não preciso temer, eu não preciso me desesperar, eu não preciso ficar governado pela ansiedade. O meu Deus reina. Reina, grande é o seu poder. Ficamos achando, o diabo fez, não sei o que, as ideias tão sincréticas que nós encontramos no meio do povo de Deus. Ai, que foi o diabo. Parece que nós estamos em um universo de forças igualmente opostas. Não é assim. O nosso Deus reina de maneira absoluta. Amém. Ainda que pareça que nós vamos sucumbir, que aquilo que nós menos queríamos que acontecesse vai acontecer. Se de fato é isso que está acontecendo, clame com todas as suas forças, e se acontecer, o que governa o universo sempre faz o melhor. Ele sabe. Ele sabe. Agora, irmãos, enquanto Paulo ora, eu particularmente fico deslumbrado com esse momento de oração registrado e muito encorajado para desenvolver ainda mais a vida de oração na presença de Deus. Se eu e você servíssemos a um Deus fraco, a um Deus impotente, a um Deus que não exerce domínio por ele, isso seria horrivelmente desmotivador até mesmo para as nossas orações. Não sabemos se esse Deus vai responder, se ele pode responder, que autoridade ele tem para responder. Os gregos no passado, os deuses deles, eles tinham as suas próprias paixões e os seus próprios conflitos, e eles tinham os seus caprichos. Você consegue imaginar deuses assim? Mas se você ler um pouquinho de mitologia grega, se você souber um pouquinho dos deuses das religiões de mistério, dos deuses do passado, lá no Antigo Testamento, Elias, ele propõe um duelo aos profetas de Baal. Vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então lá os profetas de Baal clamando, começam a se cortar. Elias zomba deles dizendo: falem mais alto. Talvez ele está dormindo, talvez ele saiu, e vocês precisam clamar mais alto para que ele escutem, para que Baal escute. Você sabe o que é que os profetas de Baal fazem? Eles começam a clamar mais alto. Talvez Baal não está nos ouvindo. As concepções que haviam e que ainda existem, algumas que são absurdas, sobre Deus, sobre aquele que governa o universo, algumas são absurdas. Mas, irmãos, nenhum desses absurdos podem ser relacionados ao verdadeiro Deus. Não. O nosso Deus, irmãos, ele é Senhor. Não há força, não há domínio, não há nome, não há estágio que alguém, que outra pessoa, que outro ser, que qualquer outra força venha ter no universo que possa ser comparada a dele. Isso nos estimula. Eu e você, e aqui eu quero convidar você, não apenas nas lutas, nós somos extremamente convidados, nós somos então cativados a estarmos na presença desse Deus. Se tiver lutas, coloque. O Senhor do universo está te ouvindo. Mas, irmãos, a nossa vida de oração deve transpor as lutas. Você só ora pela sua unha encravada. Você só ora pela porta de trabalho que você quer que abra. Você só ora pelos seus planos pessoais e só agradece por aquilo que diz respeito diretamente a você. Sua vida de oração é muito pobre, se isso é a sua realidade em oração.
Você só consegue enxergar a sua própria família. Você, pai, mãe, só consegue enxergar seus filhos. Você, filho, só consegue enxergar seus pais, irmãos. É isso que realmente, é isso que se restringe o seu tempo de oração. Ai, queridos, nós somos tão estimulados nas Escrituras. Aqui nós somos convocados a orar pela igreja, por aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, por aqueles que são caracterizados pelo amor para com os santos. Queridos, nós somos aqui convidados, estimulados para orar, para que a igreja conheça o seu lugar, para que a igreja entenda a sua posição, para que a igreja perceba as bênçãos que pelo próprio Deus já foram depositadas para a própria igreja, para que a igreja tenha um entendimento da pessoa de Cristo e uma relação adequada com a pessoa de Cristo. Irmãos, em dias de tanta pobreza daqueles que se denominam povo de Deus, em dias de tantas coisas que são ridículas, que eu e você estejamos na presença de Deus, orando ao Senhor. Ó Deus, provê exemplos melhores para a tua igreja. Ó Deus, vem no meio da tua igreja, trabalha em cada coração, traz temor, traz santidade, traz seriedade, traz para a tua igreja realmente o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, os valores do alto. Em dias de uma teologia com tantas mediocridades, com tantos erros, com pessoas estimulando a busca de Deus através do benefício próprio, como se isso fosse a grande bênção que alguém pudesse ter, o benefício material próprio para nós. Nesses dias, oremos, irmãos. Deus abençoa a tua igreja, Deus abençoa o teu povo, dá valores mais nobres, dá uma compreensão mais ampla, faz com que haja uma compreensão de Cristo Jesus, como tua palavra nos diz. Oremos por avivamento, irmãos. Oremos pela presença do Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos o teu Espírito, Espírito que veio para glorificar a Cristo. Ó Deus, derrama do teu Espírito, aviva a tua obra. Ó Deus, atrai a minha vida para ti a cada dia. Chega de viver para mim mesmo, chega de viver para os meus planos, para os meus apetites, somente para os meus sonhos pessoais. Deus, atrai a minha vida para ti. Que o Senhor realmente seja o primeiro lugar. Começa, Deus, com um avivamento na minha própria vida. Oh, irmãos, o tanto que passagens como essa devem nos estimular na oração, a estarmos na presença de Deus. Coloca o joelho no chão, conversa com o Senhor, adora o glorioso Pai, adora o Deus Trino. Falemos com alegria da supremacia da pessoa de Cristo, porque Ele é exaltado. Esteve nesse mundo em fraqueza, mas Ele é exaltado. E supliquemos ao Senhor. Ele se agrada de ouvir a nossa súplica pela igreja, exaltando a Cristo. Coisas tremendas, irmãos, podem acontecer. Você, esse servo de Deus de oração, essa mulher de Deus de oração, reconhece a supremacia da pessoa de Cristo, dessa maneira como nós lemos, como nós ouvimos. Queridos, nos arrependamos, porque a beleza de Cristo parece não ser tão bela para nós. Nos arrependamos porque nós não vivemos nesse nível de relação que somos convocados a viver. Vendo Cristo, amando a Ele, tendo essa comunhão, estando na presença dEle, nos arrependamos disso. Peçamos ao Senhor: Senhor, desenvolve em mim. Eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração. Jovem, não desperdice a sua vida, o seu tempo com bobagens. Tantas bobagens estão aí fora, tantos convites vazios.
Eles parecem ser interessantes, mas no final são caminhos de morte. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Dedique a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu melhor para o Senhor. Esteja na presença dEle. Saia um pouco das redes sociais. Fiquemos a sós com o nosso Deus. Falemos com Ele. Digamos que nós queremos o seu poder em nossas vidas, que queremos uma relação próxima, de intimidade, de graça, de serviço para o nosso Deus. Queremos ser instrumentos nas mãos dele. Cheguemos, jovens, adultos, homens, mulheres, casais, velhos, todos nós. Digamos: ó Cristo, ó Senhor, tanto que o Senhor é maravilhoso. Abençoa a tua igreja e eu quero ser instrumento em tuas mãos. Amém. Nós possamos fazer isso, irmãos. A nossa vida de oração avance. Que Cristo, o Supremo Cristo, seja cada dia mais precioso aos nossos olhos e em nossas orações. Amém. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ficamos deslumbrados, ó Deus, com o nosso Cristo, Senhor absoluto, majestoso. Ó Deus, honra e glória sejam dadas ao Senhor. Ó Deus, nos arrependemos, Pai, e imploramos, ó Deus, a tua ação, porque nem sempre Cristo é tão precioso aos nossos olhos, o quanto Ele realmente é, o quanto a tua palavra nos diz que Ele é. Ó Deus, imploramos ao Senhor, nos dê uma visão alta da pessoa de Cristo, ó Deus. Pai, faz com que isso nos estimule. A oração, a comunhão com o Senhor, a estarmos deslumbrados em tua presença. Ó Deus, assim é o nosso Senhor, alto, poderoso, sublime, excelso, Senhor de todas as coisas, aquele que é cabeça da igreja, a igreja o seu corpo. Amém. Ama a igreja, ó Deus, faz, Pai, que nós tenhamos essa visão nobre do Senhor. Deus, nos atrai, nos leva, Deus, tantas vezes o nosso tempo é gasto naquilo, ó Deus, de tão pouco proveito. Ó Pai, trabalhe em nossas mentes, em nossos corações. Mas Pai, também ainda lembramos, existem aqueles que têm uma visão pobre acerca do Senhor, que diminuem o Senhor realmente, da sublimidade que Ele tem, da majestade que Ele tem. Ó Deus, que nenhum desses filhos do maligno ofusquem a nossa visão acerca da grandeza de Cristo. Amém. Tantos, Pai, existem nos nossos dias que veem Cristo menos do que aquilo que Ele é. Mas, Pai, muito obrigado pela tua palavra que não nos deixa dúvidas. Ajude-nos, Deus, em nossa vida de oração. Ajude-nos, Deus, em nosso entendimento da pessoa de Cristo. E que nós, fervorosos, atraídos em tua presença, buscando a tua presença, estejamos, nosso Deus, desenvolvendo a cada dia mais e mais uma vida de oração, onde a pessoa de Cristo é suprema. Amém. Te damos graças, te pedimos isso em nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.